É hora de pegar a estrada. A história que o Balanço Geral vai contar hoje vai te surpreender. Estamos no Alto Paranaíba, em Patos de Minas, precisamente na rodoviária da cidade. Agora, está vendo esse homem? Sentado no chão, encostado no muro. Esse é o Walter, um morador de rua com uma história impressionante. Hoje nós vamos contar a história de um morador de rua que começou a sua vida aqui, uma rodoviária. Estamos em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, e toda a história do Walter começou aqui. Foi num lugar como esse. Ele chegou da Bahia, de Ilhéus, sua cidade natal, veio até Minas Gerais e até Patos de Minas e começou aqui tentar a sua vida, tentar ganhar o pão de cada dia. Para ele conseguir se sustentar, ele começou a limpar a rodoviária. Limpava os bancos, pedia ajuda para os donos de restaurante para conseguir comida. A moradia dele, muitas vezes, era aqui mesmo, era na rua. E ele continuou vivendo na rua. Mas nunca desistiu de maneira nenhuma. Ele não podia desistir, até porque ele tinha vontade de crescer, de ser alguém na vida. E ele sempre na rua, mas continuou estudando, lendo o que podia e contando com a solidariedade e com a ajuda das pessoas. E mesmo na rodoviária, mesmo morando na rua, no chão, o Walter, que você vai conhecer hoje, passou no concurso público da prefeitura e mais, em primeiro lugar. Caminhando pela rodoviária 16 anos, esse baiano de Ilhéus chegou à cidade em busca de uma oportunidade, sair do mundo das drogas e seguir carreira como pintor. Mas o que foi combinado não aconteceu. E ele acabou assim, na rua, sem lugar para dormir. Na rodoviária, acabou fazendo muitos amigos e conseguiu alguns bicos para sobreviver. Na rodoviária, todo mundo já ouviu falar do Walter. Por aqui ele resolve ficar muito tempo e os comerciantes já conhecem bem ele. É o caso do seu Agnaldo Messias, comerciante aqui da rodoviária. Conhece o Walter? Conheço sim, há muito tempo, há 10 anos já. Como é que vocês se conheceram? Foi aqui através da rodoviária mesmo, né? Ele sempre passava aqui, cumprimentava, uma pessoa sempre educada conosco. Aí um dia teve a oportunidade, eu perguntei se ele não gostaria de trabalhar aqui comigo, né? Para dar uma ajuda, lavar o salão aqui. Em compensação, eu pagaria um salário fixo para ele e ele receberia um almoço aqui, um auxílio nosso. Sempre que pode, faz frete para nós, vai na chácara, ajuda a gente a trabalhar lá. Então, é uma pessoa muito querida aqui na rodoviária por todos, né? Além do trabalho no restaurante, Walter também ajuda na rodoviária, carregando bagagens, prestando algum tipo de serviço para conseguir alguns trocados. Mesmo na rua, ele nunca largou a grande paixão: ler. Walter aproveitava o tempo livre para exercitar o amor pelos estudos. Mesmo morando na rua, ele terminou o ensino médio e normalmente é visto assim, com um livro na mão. Muitas vezes, nos caminhos da vida, a gente se depara com muitas pessoas em situações como essa aqui. Parado, sentado, descansando. Logo você pensa, é mais um morador de rua que vai querer algum tipo de ajuda, algum trocado. Mas às vezes você pode se surpreender. Aqui em Patos de Minas, esse morador de rua, o Walter, ele tem uma lição para você. Porque ele, mesmo morando na rua, conquistou algo que muita gente estuda muitos anos para conseguir: o primeiro lugar num concurso público. Isso aconteceu de verdade, Walter? Aconteceu. Aconteceu mesmo? Aconteceu. Posso sentar aqui? Pode. Dá licença então. Peraí, que história é essa? Me conte tudo. Tô extremamente curioso. Você fez o concurso público aqui da prefeitura, estudou, se preparou e mesmo morando na rua, conseguiu passar. Sim, consegui. As pessoas não podem desanimar de jeito nenhum, mesmo quando estando em situação de rua, tem que acreditar no seu potencial. É claro, com certeza. Eu acreditei, eu sabia que eu tinha condições de fazer essa prova. Porque eu tenho ensino médio, né? Uhum.
Aí eu sempre fui muito dedicado à leitura, mesmo morando na rua. Eu nunca deixei de fazer revisões dos assuntos que eu já estudei. Resolveu fazer, mas vamos tentar entender um pouco essa história, irmão. Vamos começar. Como que você veio parar aqui? Bom, Como que você... O que aconteceu na sua vida para você, Walter Fonseca, hoje com 41 anos, morar na rua? bom, eu nasci em Ilhéus, Bahia, na época, hoje é Alto São José, na época era Alto da Gamboa, o nome do bairro. E que lá é morro, né, chamado de Alto. E eu vi as pessoas, eu fui criado com muita dificuldade. Eu novo, a minha mãe era mulher de vida, né, você me entende? E nos abandonou porque por ela ter uma vida assim muito revoltante, ela não gostou dos filhos. Nos abandonava, passava até 3 meses nos cabarés. E a gente ficou entregue à vizinhança. Eu me lembro que a minha tia era que torcia nossas camisas para poder, as roupas para poder a gente ir para o colégio. Só que eu tive a infelicidade, diante de toda essa dificuldade, que precisava de comer, né, de vestir. E tinha uns vizinhos que eram traficantes fortíssimos de droga, sabe? Aí eu ia para casa deles, eu comecei a catar lixo na rua com os irmãos dele pequenos. Eu ia para casa deles e aí fazia uma coisinha, ele pedia um favorzinho, eu comia, bebia, ele, faça aquilo para mim, faça aquilo. Aí quando eu estava já assim, com uns 16 anos, eu já trabalhava no serviço de inteligência do crime. O que é isso? É você saber aonde vai passar a droga para não ser pego pela polícia, por onde vai passar, a hora e como vai passar, calcular tudo. Nossa. Você tinha 16 anos? Tinha 16 anos. Eu nunca usei de violência, nunca usei arma. Não é todo mundo que está lá que mata as pessoas, são alguns. Eu trabalhei, o meu negócio na vida do crime era ganhar dinheiro, era fazer negócio, eu trabalhava com a mente. Agora, tá, você saiu de Ilhéus e resolveu pegar um ônibus e parar aqui. Por que Patos de Minas? Porque na época eu tinha saído das drogas e eu passei a trabalhar, eu passei a trabalhar com pintura, né? Eu me apaixonei pela profissão, fazer painéis na rua, escrever, né? Em muro, cartazes, faixas. E eu trabalhei muito tempo, só que lá a gente só se dava bem em época de eleição e tinha muitos profissionais na área. E como foi chegando as empresas de publicidade, a mão a pincel foi perdendo valor, sabe? E aí eu tomei desgosto pela profissão. Aí eu passei muita fome, os pintores começou a quebrar tudo, não só eu, muitos. E eu andava muito pela beirada da Praia do Norte lá, e foi quando eu conheci um homem. Eu cheguei na cabana e digo: o senhor pode me arrumar um prato de comida? Eu pedia comida nas portas lá em Ilhéus, mas só que eu não participava mais da vida criminosa, eu preferia pedir. Aí, que eu já tinha sofrido muito, né, claro. Aí o Vanderlei fui uma vez, duas, na terceira ou quarta vez que eu ia lá, é um homem muito caridoso, ele é daqui da cidade de Patos de Minas. Ele me disse assim: Walter, por que você não vai para Patos? Incluindo também que eu já tinha sofrido desilusões amorosas, que eu arrumei umas pessoas por razão de eu não ter dinheiro, de muitas coisas. E eu tinha a pretensão de construir, sempre tive, né, de ter uma casa e construir uma família, como eu já lhe disse. Aí o Vanderlei disse assim: Walter, por que você não vai lá para Patos? Vai para lá, fica lá é uma cidade boa. Você chega lá, faz uma coisa, faz outra, você tem sua comida, arruma serviço. Patos é uma cidade boa. Aí já incluindo decepção amorosa e tudo, eu já não tinha mais nada a perder mesmo. Pé na BR.